Bom dia, vem ver que dia lindo. Bom dia, tá na hora de acordar. Bom dia, que bom que tem o dia. Bom dia, tá na hora de brincar. Bom dia, vem ver. Olá, quinto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de português, unidade 6, sinais de pontuação, da página 39 a 42. Na página 39 tem um texto, ou seja, um poema. Você vai fazer a leitura do poema e após a leitura você vai fazer a interpretação de texto. Ok, quinto ano? Agora nós vamos falar um pouco de gramática. Sinais de pontuação. Número 1, o hífen. O que é o hífen? O hífen é usado para separar os elementos das palavras compostas, como tico-tico, bem me quer, para ligar os pronomes aos verbos, por exemplo, digo-lhe, peço-lhe, para separar as sílabas de uma palavra, por exemplo, peteca e escola. Também podemos ver no exemplo, Renato pegou um cavalo marinho. Ligando a palavra cavalo marinho a um sinal que se chama hífen, que vocês conhecem como o famoso tracinho. Reforçando o que já foi dito, o hífen ou traço de união é usado para separar as sílabas como cavalo, ônibus, quilômetro. Cavalo, K, tracinho vá, tracinho ló. O nome desse tracinho é o famoso hífen. Então nós deveríamos dizer K, hífen vá, tracinho, hífen ló. Para ver, né, que nós estamos acostumados a falar mais tracinho do que hífen. Mas as duas maneiras estão corretas. Ônibus, O, hífen, Ni, hífen, bus. Quilômetro, Qui, hífen, Ló, hífen, Mé, hífen, Tró. Mais fácil falar tracinho, né, quinto ano? Qui, tracinho, Ló, tracinho, Mé, tracinho, Tró. Ok? Ligar as palavras compostas, como o exemplo que eu já disse. Tico-tico, guarda-chuva, mal-assombrado. Tico-tico, hífen, tico. Guarda-chuva, guarda, hífen, chuva. Mal-assombrado, mal, hífen, assombrado. Ligar o pronome ao verbo. Outros exemplos. Peço-lhe e traga-me. Peço, tracinho, lhe. Peço-lhe. Traga-me, traga, tracinho, me. Ok, quinto ano? Aspas. As aspas são usadas para destacar citações, depoimentos em textos jornalísticos, nomes de obras literárias, palavras estrangeiras, entre outros. Exemplo, o irmão do amigo disse, abre aspas, ao contrário, nosso nome é bem bonito, fecha aspas. Reforçando mais um pouco sobre as aspas, são sinais usados, como já disse, para indicar uma citação ou dar um destaque a alguma expressão. Exemplo, Rui Barbosa, o Aiga de Aia, abriu aspas no Aiga e fechou em Aia, destacou a palavra. Foi um grande personagem da história brasileira. Minha avó sempre dizia, abre aspas, devagar se vai longe, fecha aspas, destacou. Ou seja, a citação ou dar o destaque a alguma expressão. Esse é o uso da aspa, ok? Na página 41 também tem um texto, ponto de vista. Você vai ler o texto, após a leitura, fazer a interpretação. Ok, quinto ano? Continuando sobre sinais de pontuação 2. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula, travessão, 2 pontos e reticência. Vamos começar pelo ponto final. O ponto final é usado no final das frases para marcar uma pausa. Exemplo, e pôs fim à discussão. Ponto final. Outro exemplo, o camaleão e a lebre eram amigos.
Repare o pontinho que está no final da frase. É o ponto final. Ele indica o fim de uma frase. Essa é a função do ponto final, ok? Ponto de exclamação é usado em frases exclamativas para indicar alegria, admiração, raiva, ordem e etc. Exemplo, então, vírgula, que nos usem direito, ponto de exclamação. Outros exemplos, oba, oba, oba. Depois da palavra oba, você usa o ponto de exclamação. Que delícia! Ponto de exclamação. Esse sinal, como já foi dito, que vemos no final das frases, chama-se ponto de exclamação. O ponto de exclamação indica alegria, tristeza, surpresa e espanto. Essa é a função do ponto de exclamação, ok? O ponto de interrogação é um sinal usado para indicar uma pergunta. Exemplo, viram como eu sou importante? No final da frase, o ponto de interrogação. Outro exemplo, o que Paulo está fazendo? Esse sinal que vemos no final da frase é o ponto de interrogação. Ele indica uma pergunta direta. Ok, quinto ano? Atenção, não esqueça, a mudança na pontuação resulta em uma leitura com pausas e entonação diferente. Ok? Continuando, agora nós vamos falar sobre a vírgula. A vírgula é usada para separar termos da frase, expressões de chamamento, às quais damos o nome de vocativo, e para separar frases. Exemplo, se não nos colocarem corretamente, vírgula, vira uma confusão como agora. Ok? Outro exemplo, observe a frase, todas as manhãs, vírgula, logo cedo, vírgula, Marcelo ia treinar. O sinal que está entre as palavras manhãs e logo cedo é chamado de vírgula. A vírgula, reforçando o que já foi dito, é usado para indicar uma pequena pausa na leitura, separar os nomes de uma enumeração, como maçã, vírgula, caju, vírgula, cajá e ameixa. Separar as datas, o nome do lugar, como Maringá, vírgula, 10 de junho de 2015, o que a gente escreve praticamente todos os dias aqui na escola, né? Belém, vírgula, a data do dia e o ano que estamos, 2021. Essa é a função da vírgula, ok? Travessão. O travessão é usado principalmente para introduzir uma fala no discurso direto. Exemplo, travessão, olha nós aí de novo. Travessão, disseram as aspas. Ok? Reforçando mais sobre o travessão. Travessão é usado também nos diálogos antes da fala de cada personagem. No diálogo, cada travessão indica um novo parágrafo. Por exemplo, Tamara perguntou a Marcos. Você vai observar no diálogozinho os travessões. Filho, você fez a lição de casa? Sim, eu fiz. Estava difícil. Não, eu estou entendendo esse assunto. Que bom, querido. Você vai observar os travessões no início das frases, que é a fala de cada personagem. Essa é a função do travessão, como que já disse antes, ok? Agora nós vamos falar sobre os dois pontos. É usado para introduzir um exemplo, uma enumeração, o discurso direto, uma citação e um esclarecimento. Exemplo, o certo seria, dois pontos, os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português. Os dois pontos também são usados no casos a seguir. Quando queremos explicar algo, explico-me, dois pontos, vou para casa. Para indicar uma enumeração, na papelaria há, dois pontos, papéis, lápis, borrachas e apontadores. Antes da fala de alguém, Carlinhos disse, dois pontos, viva o Brasil.
Essa é a função dos 2 pontos, ok? Reticências podem indicar uma interrupção na frase ou na ação que permanece inacabada ou se prolonga no tempo, bem como dúvida, suspense e etc. Exemplo, ou dar margem para outras interpretações. Reticência no final da frase. As reticências também são usadas para indicar um pensamento incompleto. Exemplo, Ana é uma criança esperta, mas reticência. Ok? Esta é a função das reticências no texto, nas frases. Ok, quinto ano? Com isso, nós encerramos o conteúdo da primeira avaliação para prova de português, caso tivesse prova, né? Mas vocês vão fazer a atividade, enviar para a tia Dilza, que vocês já estão sendo avaliados. Ok? Um bom dia, um beijo e até a próxima.